E vamos lá para a nossa última matéria desse nosso curso de raciocínio lógico, né? Análise combinatória. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver lá os 3 tipos, né, de saídas para os exercícios de análise combinatória, que são arranjo, combinação e permutação. E depois, né, aproveitando a permutação, vamos ver todos os tipos de anagrama que existem, né? A gente resolver esses exercícios de anagrama que são muito frequentes aí em provas de concursos públicos, na área de raciocínio lógico e na área de matemática também, né? Bom, para se resolver essa parte de análise combinatória, é importantíssimo que a gente saiba resolver uma coisa chamada de fatorial. E o fatorial que nós vamos ver aqui, apenas a parte básica, bem básica mesmo de fatorial, que é o que é importante para resolver a parte de análise combinatória. Não precisa mais do que isso. Resolver um fatorial, por exemplo, 5 fatorial, nada mais é do que multiplicar esse valor por todos os seus antecedentes. Então, 5 fatorial significa fazer o produto entre 5, 4, 3, 2 e 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Então, 5 fatorial significa 120. Mas esse 5 fatorial também pode ser representado como 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que vai dar o mesmo 120. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que vai dar o mesmo 120. 5 fatorial igual a 5 vezes 4 fatorial, que vai dar os mesmos 120. Então, não importa em qual dos valores, né, antecedentes àquele valor absoluto do fatorial a gente pare, sempre, é claro, vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vezes 5 vai dar os 120. Para que essa forma aqui? Para que essa demonstração? Sempre que você tiver uma divisão entre fatoriais, você não vai desenvolver os 2 fatoriais para poder dar a resposta desse tipo de divisão, né? 10 fatorial dividido por 9 fatorial. Ora, 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, aí dá uma trabalheira danada, né? Só que 10 fatorial também é 10 vezes 9 fatorial. Assim como 5 fatorial também é 5 vezes 4 fatorial. Dessa forma, eu posso simplificar o numerador com o denominador. Se eu tenho aqui em cima um 9 fatorial, eu corto com esse 9 fatorial de baixo, sobra apenas o 10. Portanto, 10 fatorial dividido por 9 fatorial é igual a 10. Assim, é claro, eu não preciso desenvolver o 10 até o 1, o 9 até o 1, fazer essa conta imensa, né? E se nós temos lá 10 fatorial dividido por 6 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Ora, nesse caso eu desenvolvo o 10 fatorial, tanto faz até o 6 fatorial ou até o 4 fatorial. Tanto faz na simplificação, mas para simplificar a sua vida, claro que é melhor desenvolver o de cima até o maior do de baixo. Portanto, aqui teríamos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 6 fatorial, corto com esse 6 fatorial. E aí, como aqui é tudo produto e aqui em cima também é tudo produto, aí eu posso simplificar um com o outro.
O que eu não posso é simplificar fatorial com um valor que não é fatorial. Então, nesse caso aqui, nós podemos fazer 4 vezes 2, 8. Simplifico com 8 lá de cima. E depois esse 3 aqui com 9. 9 por 3, sobrou 3 lá em cima. Portanto, 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10, 210. Isso quer dizer que 10 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 4 fatorial é igual a 210. Legal? Tranquilo? Então, só essa partezinha aqui de fatorial já é o suficiente para a gente desenvolver lá as questões que caiam de análise combinatória, né? Porque na análise combinatória nós vamos ter algumas formuletas aí, e essas formuletas utilizam a ideia de fatorial. Bom, então vamos lá, eu tenho um determinado conjunto e esse determinado conjunto tem alguns determinados elementos. E eu quero combinar esses elementos. Então, em primeiro lugar, cuidado com essa palavra, eu quero combinar, então vou usar combinação. Não, eu quero combinar esses elementos, então eu vou utilizar os conceitos da análise combinatória, que pode ser feita essa combinação por arranjo, combinação ou permutação. Então, nós temos que analisar em cada caso, em cada exercício, qual desses três nós vamos utilizar para chegar ao resultado dessa questão. Então, vamos lá. Nosso primeiro tipo, arranjos. Então, são arranjos de N elementos tomados P a P. Então, arranjos de N elementos tomados P a P. O que quer dizer isso? Eu tenho um conjunto com tantos elementos, N elementos, e quero combiná-los de tantos em tantos, P a P, ou seja, de tantos em tantos elementos. Então, vamos pensar. Esse conjunto, quando eu vou pegar esses elementos do conjunto, que não são todos, mas que podem até ser todos, eu tenho que perceber o seguinte: 10 elementos, e eu quero combinar esses elementos de 3 em 3. Por exemplo, eu tenho que observar se a ordem com que esses elementos vão estar nos conjuntos combinados, se ela importa ou se ela não importa. O que significa isso? Se eu trocar os elementos de lugar dentro do agrupamento, se eu crio um agrupamento que tem o mesmo significado do anterior, ou se esse novo agrupamento tem significado diferente do anterior. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho lá o conjunto A, e nesse conjunto A eu tenho os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu quero combinar esses 6 algarismos em números de 3 algarismos. Então, vou puxar daqui desse elemento, desse conjunto, 3 elementos para formar um determinado número, aleatoriamente. 3, 6, 2. Então, o meu número de 3 algarismos obtido dentro desses 6 algarismos é o 362. Ora, se eu trocar a posição dos algarismos desse número, por exemplo, 263, eu crio um outro número que, é claro, tem significado diferente do anterior. O anterior é 362 e o próximo é 263. Então, nesse caso, importa a ordem com que eu estou criando as minhas combinações. Então, sempre que importar a ordem, eu vou resolver o exercício pelo conceito de arranjos. Tranquilo? Então, analisou
importa a ordem? Como é que eu sei se importa a ordem? Ora, a ordem deste número é 362. Essa ordem importa? Importa, porque qualquer um dos algarismos que eu mude a sua ordem, eu estou criando um novo número. Se eu estou criando um novo número, importou a ordem com que eles são escritos. Tranquilo? Nesse caso, arranjo, que vai ser dado por n fatorial sobre n menos p fatorial. N significa o total de algarismos do conjunto, o total de elementos do conjunto, que nesse caso são algarismos. E P, a quantidade de algarismos que eu vou tomar desse conjunto para formar os meus agrupamentos. Então, nesse caso aqui, já poderíamos até calcular essa coisa, né? Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos desse conjunto? Então, eu quero um arranjo de 6 tomados 3 a 3. Ó, N, N, P e P. Quero um arranjo de 6, prega o olho na lousa, quero um arranjo de 6 algarismos para formar agrupamentos de 3 em 3. E esses agrupamentos são números de 3 algarismos. Então, n fatorial vai ser 6 fatorial sobre n, que está valendo 6, menos p, que está valendo 3 fatorial. Montei a formuleta lá, já defini, né, qual dos 3, arranjo, combinação ou permuta eu vou utilizar. Agora basta desenvolver essa formuleta aqui para se saber o resultado da coisa. Então, vamos ter arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3, que é igual. Aqui embaixo, 6 menos 3, eu já sei que vai dar 3. 3 fatorial. Então, eu desenvolvo o de cima até chegar no 3 fatorial aqui de baixo. Então, vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, sobre 6 menos 3, que vai dar 3 fatorial. Posso, é claro, simplificar esse 3 com esse 3, porque os dois são fatoriais. E aí basta fazer essa multiplicação e o nosso arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3 vai ser igual a 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4 igual a 120. Significa, então, que podemos ter 120 números de 3 algarismos com esses 6 algarismos do conjunto que está lá em cima. Tranquilão? Então, essa é a nossa primeira forma de resolver uma questão de análise combinatória, né? Identificou. E quando não importa a ordem? Calma, nós vamos chegar lá. Identificou que os agrupamentos que eu quero formar com os elementos daquele conjunto, importa a ordem com que eu vou escrevê-los, vou resolver o exercício por arranjo. Tranquilo? Próximos módulos aí, continuamos com a análise combinatória. Até lá!